ver? Boa noite, doutor Siqueira. Consigo, sim. Que bom. Consigo, estamos. Então, vamos começar. O pessoal já está começando a entrar aí. Enquanto isso, vou deixar a doutora se apresentar, falar um pouco sobre o seu trabalho, tá? De onde a doutora fala, se atua, onde atua, se atua somente no seu estado, se atua em todo o Brasil. A palavra está com a doutora. Então, doutor, primeiro eu quero agradecer ao senhor a oportunidade de estar aqui falando para os seus seguidores, né? E também para os meus seguidores estar conhecendo esse belíssimo trabalho que o senhor faz. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, o senhor sabe disso. Eu trabalho há 22 anos com perícia e há uns 15 anos eu me especializei na perícia forense. Eu tenho trabalhado na área de crimes, eu sou economista de formação e me especializei na área de crimes, especialmente crimes financeiros. Sim. E também na parte investigativa. Então, na parte de investigação eu trabalho com todos os tipos de crimes. Até porque a gente sabe que por mais que a polícia tenha um bom trabalho, às vezes eles estão assoberbados e muitas vezes os relatórios eles não refletem a realidade do crime cometido, né? Então, muitas vezes nós temos criminosos inocentados e réus condenados. Então, Sim. esse trabalho eu faço muito também. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, já morei em Minas Gerais, então hoje meu escritório é aqui no Rio Grande do Sul, mas eu trabalho para o Brasil inteiro, inclusive estou fazendo tenho um trabalho já fora do país também, né? Aqui existem as demandas e no caso das perícias que a gente trabalha, ela acaba indo além das fronteiras, né? Sim. E nessa parte criminal, claro que é o meu expertise, né, assim, que eu trabalho muito na parte de crimes financeiros, mas na parte de investigação, há um tempo já tem aparecido muitos casos de Lei Maria da Penha, né? Sim. Que, assim, eu entendo que a gente precisa começar falando, exaltando a Lei Maria da Penha, porque realmente é uma lei que foi criada, eu vejo que assim ela propicia, principalmente a mulher de menor conhecimento, de menor instrução, a sair correndo e ir numa delegacia e denunciar, Sim. né? Uma pessoa que não tem condições de prover uma prova, de se estruturar melhor, ela sai correndo, vai numa delegacia, ela faz uma ocorrência, ela consegue uma medida protetiva e consegue se proteger de um agressor. Uhum. Então, eu acho que essa lei ela é muito importante mesmo. E eu entendo que ela foi feita dessa forma para esse tipo de mulher que está no grande nicho das mulheres agredidas. Só que nós temos um universo muito grande de mulheres de todos os níveis, né? E aí começa a dar uma disparidade entre o formato que a lei foi criada para sua aplicação e o conhecimento da mulher de como ela pode usar essa lei, né? O Então, espírito da mulheres lei, né, instruídas. que a doutora deve estar falando, o espírito da lei, né, para aquilo que foi criada, que a doutora entende, e como as mulheres têm entendido isso, parte das mulheres, né? Como Não, tem sido utilizada. exatamente, porque assim, é uma lei que foi criada para a proteção da mulher, né? Que ela tem toda essa abertura da fala da mulher ter o maior peso e o peso inquestionável, porque aquela mulher que não tem instrução, que não tem conhecimento, que não sabe o que fazer, ela sai, corre numa delegacia que ela vai conseguir. Então, a Lei Maria da Penha, ela te dá essa visão. Só que nós temos todos os tipos de mulheres. Mulheres mais instruídas também se aproveitam, né? Porque tem. Agressão hoje tem que ser denunciada, né? Mas nós temos vendo, né? E é uma situação que o senhor tem visto bastante, que eu também tenho visto, e razão por a gente estar aqui hoje falando. São situações de mulheres que têm visto como a Lei Maria da Penha pode beneficiá-las
em prejuízo ao seu companheiro, ao pai dos seus filhos. Aquela coisa do ódio exacerbado que ela quer prejudicar a outra pessoa e acaba usando a lei em benefício próprio para poder descarregar todo o seu ódio, né? Sim. E como a lei permite, porque ela é uma lei que foi feita para que dê o apoio à mulher, e aí nós estamos tendo um problema de distorção, Sim. né? Então, isso que a gente precisa começar a olhar, porque eu às vezes brinco com os meus amigos homens, né? Que hoje em dia a gente sai na noite, não pode mais nem ser, a gente não é mais nem paquerada, né? Os homens estão realmente ficando pé atrás, com os dois pés atrás, porque realmente qualquer coisa é vista aí como assédio, entre aspas, ou o abuso, né? Importunação sexual, é um crime que existe, mas nem tudo pode ser considerado importunação sexual. Porém, como a doutora trouxe aí, nós temos muitas mulheres, infelizmente, eu quero também ver a sua visão nesse sentido, na sua área de trabalho. Se a doutora sentiu esse aumento de mulheres que fazem um mau uso da Lei Maria da Penha. Doutor, eu tenho visto, porque tem aparecido mais casos no meu escritório. Antigamente era uma situação e outra, assim, mais na questão de para fins de alienação parental. Sim. Né? A mulher acusar o pai dos filhos, né? E principalmente da questão da agressão psicológica, porque uma agressão física tu tem como fazer um corpo de delito, uma agressão psicológica, né? Não tem como tu provar. Antigamente era um caso que outro, mais para fins de alienação parental mesmo. Hoje em dia, eu já tenho visto mais casos, eu já tenho tido demandas de mais casos, dos mais diversos tipos. Inclusive, pessoas que estão fora de casa, que não puderam ir nas suas casas buscar, os homens não podem entrar na sua casa para pegar seus bens, suas roupas. Só entram com a polícia, porque tiveram um relacionamento rápido com uma pessoa que fez o uso do conhecimento de como ela poderia se beneficiar via Lei Maria da Penha e tomou conta da vida, dos bens, de tudo da pessoa. Então, assim, a gente tem visto de todo tipo, sabe? Eu tenho visto de vários tipos. Mas o que mais tem acontecido, né, é a questão da agressão psicológica, né? Sim. E aí tem aí a questão de como que tu reverte isso é muito trabalhoso, Interessante que a doutora citou a questão da violência psicológica, que realmente é um problema para os homens. Aqui no escritório tem muito mais questão de violência psicológica ou crime de stalker, perseguição, do que a violência física em si. Aqui aparece muita questão da violência psicológica. E até o crime de stalker, perseguição, eles conseguem, de alguma forma, a gente consegue rebater, ou a pessoa que realmente sofreu consegue provar. Agora, violência psicológica. Teria algum modo? O Código Penal traz que todo crime, né, que deixa vestígio precisa haver o exame de corpo de delito. A violência psicológica deixa um rastro para que um perito possa verificar isso e provar a violência psicológica ou a não violência psicológica? Na verdade, a gente faz uma engenharia reversa, né, na questão do crime, da questão psicológica. Eu não tenho como provar, porque assim, quando a gente olha um inquérito onde envolve agressão psicológica, é sempre aquela questão muito potencializada, até para ter, né, uma Maria da Penha, ela é muito potencializada, né? Sim. Ele entra gritando dentro de casa comigo, ele me agride verbalmente, ele tem problemas psicológicos, é uma pessoa, sabe? Então, assim, coloca a pessoa numa situação de loucura, que a pessoa é doente, Sim. né? Então, assim, os casos que eu já
andei trabalhando e teve um caso que a gente conseguiu reverter, que a pessoa ia ter uma decisão de prisão, e a gente fez uma engenharia reversa, né? O que é uma engenharia reversa? Vamos pegar essa pessoa antes desse relacionamento, né? Porque geralmente esses relacionamentos, quando começa a estourar, porque essas pessoas que dão golpes, elas são pessoas que elas não ficam. Claro, tem um caso de estelionato que eu estou trabalhando, eu já estou trabalhando há uns 5 anos nesse caso. A pessoa ficou 20 para dar o golpe nela, né? Porque ele estava drenando a pessoa, ele ficou 20 anos, né? É uma pessoa muito conhecida, 20 anos. Mas geralmente, nesses casos atuais, né, o que a gente tem? São coisas mais imediatistas. Nós vemos casos assim de pessoas, por exemplo, a pessoa se relaciona com uma mulher, ele não tira informações, sabe? E hoje em dia a comunicação tá tão fácil, tu entra na internet, bota o nome da pessoa, tu vê se ela tem processo. Às vezes a pessoa tem 2, 3 processos iguais ao que ele tá passando, que ela já fez com outros homens. Sim. E a pessoa não deu o trabalho de jogar o nome na internet para pesquisar, entendeu? Então, o que a gente costuma fazer? Uma engenharia reversa. A gente vai no anterior, né? Como era a vida dessa pessoa antes. E começamos a fazer busca de pessoas que tinham relacionamentos tanto íntimos, né? Ex-namoradas, que a pessoa teve antes dessa, amigos íntimos, familiares, empregadores, todas essas pessoas atrás de declarações dessas pessoas de livre, espontânea vontade, escrito a próprio punho, assinado, falando da pessoa. Sim. E daí tu vê um consenso. Existe um consenso ali de que a pessoa não é aquele monstro que está sendo colocado ali, né? E principalmente é muito importante quando a gente pega ex-companheiras, né? Que diz, não, namorei com essa pessoa há 2 anos, 3 anos, né? Sim. Nós terminamos por causa disso, mas nunca tivemos problemas. Porque a ex-companheira tem um peso muito forte, né? Porque terminou, muitas vezes ela tomou um pé, né? E a mulher gosta, às vezes, de ser um pouco vingativa, né? Mas é uma situação bem complicada. Então, tu pega uma declaração de uma ou 2 ex-companheiras, ou 3 ex-companheiras, e tu consegue fechar um padrão psicológico dessa pessoa que conflita com aquilo que a pessoa está dizendo, entendeu? Sim. Ah, mas Simone, o juiz vai acreditar nisso? Bom, a gente sabe a força que tem a lei, né? Mas uma pessoa que tem uma conduta dessa, uma índole, muitas vezes também a gente pede para a pessoa fazer uma análise psicológica, né? Pegar como um assistente técnico só um pouquinho. Acho que é o meu telefone que está tocando aqui. Oi, voltei. Então, assim, uma pessoa que está dizendo que pega um assistente técnico, um psiquiatra assistente técnico, que trabalhe como psiquiatra forense, Sim. vai fazer uma avaliação, entendeu? Entendi. E aí tu tem um rol de provas que mostra, né, que aquela pessoa ela não tem aquele comportamento. Ah, mas de uma hora para outra a pessoa ficou assim, ficou louco, começou a espancar. Não é bem assim, né? Claro que a gente sabe que existe a questão impulsiva, sei lá, né? Aconteceu uma coisa entre o casal e daqui a pouco, claro que não é desculpa, mas sei lá, daqui a pouco deu uma bufetada, xingou, brigou, gritou, né? Casal briga, entendeu?
Mas são situações esporádicas que é normal, que é não de bater, mas assim, discutir, se desentender Discussão, no né? relacionamento. Discussão normal, às vezes discussão um pouco mais aflorada, os ânimos ficam mais aflorados, mas assim, a gente não está falando da violência física em si, mas mais a Sim, questão, né, a questão psicológica mesmo. Não adianta, tem uma discussão, ainda mais quando os ânimos estão aflorados, tanto homem quanto mulher, dependendo de como aquele casal se relaciona, né, eles acabam se ofendendo mutuamente ali. E se for falar de violência psicológica, os dois sofreram violência psicológica. Né? exato. Dois, se a gente for falar. Porque não adianta. Se uma pessoa que você gosta te xinga, por exemplo, você vai ficar abalado psicologicamente. Você é do ser humano. Então, mas não é só a mulher que sofre violência psicológica, como trouxe, né, como traz aí a Lei Maria da Penha. O homem também sofre. Só que isso está sendo muito banalizado. E esse é o grande problema. Mas, doutora, qual o caso até hoje que foi mais complexo, assim, envolvendo Lei Maria da Penha, ou alimentos, ou visitação, direito de família, que a doutora... A senhora pode trazer um caso concreto? Olha, eu gosto de citar um caso que é de uma pessoa conhecida minha, sabe? É uma pessoa que faz 8 anos que está passando por uma situação dessa. E ele está sofrendo alienação parental, né? Porque a mulher tem uma Lei Maria da Penha, não deixa ele ver o filho. E ela está, como ele não tem contato com a criança, ela está induzindo a criança a falar coisas que o pai fez para a criança, que na verdade não fez. Uhum. E nesse caso, o que aconteceu? Ela tinha a Lei Maria da Penha e ela, assim, faz de tudo, faz absolutamente de tudo para prejudicar ele em todos os sentidos. Todos os Sim. sentidos. Ela faz um trabalho fortíssimo com a criança. Tipo assim, olha o que teu pai faz. Teu pai não quer. Teu pai quer me afastar de ti. Teu pai tem dinheiro para pagar advogado. A mamãe não tem. Uhum. Daí a criança fica, poxa, mas por que papai tá fazendo isso, né? Sim. E aí o que aconteceu? Ela tinha uma Maria da Penha, só que ela pediu distância, que o juiz colocasse distância mínima. Sim, a E o medida juiz achou, protetiva, né? da medida protetiva, isso. E o juiz não achou necessário, né, que tivesse essa distância mínima. Então, o que ele fazia? Ele sempre levava alguém com ele, né? Ele ficava com o carro parado na esquina do Sim. apartamento, e ela morava num bloco lá dentro do condomínio. A criança vinha até o portão e a avó ou a tia pegava e levava até o carro que ficava na esquina. Esse rapaz, ele é da área do comércio, né? Então, a gente sabe que e a família, tanto a mãe quanto a irmã, também trabalham no comércio em lojas separadas. Quando chegou na época de Natal, ele falou para ela, olha, eu gostaria que tu deixasse o fulaninho na casa da avó para eu pegar lá, porque eu não vou ter condição de levar minha mãe ou a minha irmã, né? E por causa da medida protetiva, ele não queria problema. E ela disse que não iria deixar, que ele que resolvesse, porque daí tem a indicação da pessoa que é o contato, né? Sim. Que ele que resolvesse que elas tinham que ir, mas elas não podem ir, porque elas estão na loja, porque nós estamos em momento de Natal, elas têm que ir trabalhar. Bom, o que aconteceu? Ele foi buscar o filho, ele parou na frente do prédio, que fica aí tem uns 4 metros assim da calçada até o portão, e o bloco dela fica longe do portão, é um condomínio de muitos blocos. E ele foi buscar, e o menino foi sozinho até o portão, ele é um menino que já tem 8 anos, entrou no carro e ele foi, entregou o menino, e depois, 2 dias depois, a mesma coisa. O que ela fez? Ela soube, o menino contou, né? Porque ela perguntava quem é que te trouxe, né? Quem que veio com o papai. Não, o papai veio sozinho. E ela foi até a delegacia, ela fez um boletim de ocorrência e pediu a prisão dele por quebra de medida protetiva.
E aí, ele estava já para sair a determinação da prisão dele, que foi quando eu entrei no caso, e nós fizemos um trabalho muito forte com informações, com geolocalização, com fotos de Google, com fotos do prédio, com localização do apartamento, distância, as lojas, como que funcionava o comércio, qual era a data do comércio. Nossa, a gente fez um rol de provas para mostrar que o intuito dele não era quebrar a medida protetiva, era ver o filho, porque era dia dele ficar com a criança. E dessa forma a gente conseguiu uma decisão que o juiz indeferiu o pedido de prisão. Mas foi um trabalho que a gente ficou assim, olha, eu fiquei madrugadas trabalhando, com conversas de WhatsApp, com todas as ferramentas que eu podia usar para provar que a ida dele lá sozinho não era para importuná-la. Era porque ele... Era o dia dele pegar a criança e ele não tinha como levar a mãe ou a irmã porque estavam no comércio deles e eles não iam fechar a porta do comércio, como fazia das outras vezes, para uma delas irem com ele. Sim. Então assim, o que a gente precisa entender? Que existe, que tu tem como provar. É um trabalho extremamente estratégico. É um trabalho assim que tu tem que pensar no mínimo detalhe, são reuniões, assim, todos os trabalhos que eu faço, eu sempre faço uma reunião de instrução para ouvir a pessoa, para fazer uma storyline de todo o caso, para poder estruturar na minha cabeça como que eu vou trabalhar. Porque é difícil, a gente precisa, e claro que sempre junto com o cliente, sempre, olha, isso aqui, estou pensando nisso, olha, porque são tantas informações, são tantas coisas que a gente tem que produzir para mostrar que a ida dele lá não era para quebrar a medida protetiva. Porque pra não ver, interessa. Né, a força que tem a palavra de uma mulher. Ela não levou nenhuma prova, né? Porque não aconteceu. Não. Ela simplesmente disse que ele quebrou a medida protetiva, que ele foi lá sozinho buscar o filho e que ele quebrou a medida protetiva. E a gente teve que fazer um trabalho gigantesco, para provar o que ela falou, sem prova nenhuma, né? Sim. Então isso são situações muito complicadas, porque o que ela está fazendo? Ela tá se aproveitando da Lei Maria da Penha para fazer alienação parental. Sim, Entendeu? exatamente. Porque Isso ela não diz demais, ela não diz demais isso. Sim, está sendo maquiada a alienação parental. Sim. E a medida protetiva é uma arma, assim, perfeita para a falsa acusadora. Infelizmente, mulheres têm feito mau uso disso, né? Para poder alienar os pais dos seus filhos. E aí fazem o uso da Lei Maria da Penha exatamente com as medidas protetivas. E, ao final, a gente tem que fazer o que a gente chama no direito penal, no direito em geral, de prova diabólica, que é aquilo que é muito difícil de provar. Exatamente o exemplo que a doutora trouxe aí. Tem que provar, por exemplo, prove que Deus não existe, né? Alguma coisa assim. Porque são coisas muito difíceis. A palavra de uma mulher, geralmente o Ministério Público acata, né? Faz o pedido lá da prisão. E o homem se vira para provar o contrário. E a maioria dos homens não tem acesso, às vezes por falta de conhecimento dele e às vezes falta de conhecimento da própria defesa, do advogado, né? Porque nós, como operadores do direito, o advogado, o juiz, temos nosso limite, que é o direito. Então, nós precisamos desse tipo de auxílio, que faz total diferença. Mas o senhor sabe, doutor Siqueira, que não só nesses casos, né, mas eu vejo que a advocacia no Brasil ela ainda é carente do entendimento do que é a prova, né? Porque a gente vê, assim, e não vamos nem chegar nesses extremos, até em coisas menores, o quanto a prova é importante para que tu tenha sucesso no teu trabalho,
né? Quando eu estava fazendo a minha pesquisa prévia do doutorado, eu estive conversando com vários juízes. Eu fiz uma pesquisa prévia com vários juízes, porque a minha tese é em processos decisórios. E era unânime, o quanto os juízes querem a prova consubstanciada já no início do processo. E daí, assim, ó, anda rápido. Eles não... Ah, mas o assistente técnico não tem peso. Tem peso, sim. O que eles querem é uma coisa bem construída. Então, assim, ó, existe ainda um problema grave hoje no direito brasileiro, que o advogado acha que só a argumentação dele é suficiente, e muitas vezes não é, né? Precisa ter um especialista que tenha o olhar técnico. Por exemplo, eu digo assim, a matéria de direito eu não me meto, não sou advogada, mas o que tem de questão técnica, e muitas vezes até linhas de defesa, a gente senta e discute, entendeu? Então, isso é preciso. Precisa, e aí quando a gente tem uma lei, né, como a Maria da Penha, que ela teve um motivo para ser assim, e que é muito bom, só que o público, aí a gente tem assim, ó, o público, para que a Maria da Penha foi criado, aquele público menos instruído, para ter mais facilidade da denúncia, é o público que vai lá, denuncia, vai lá, faz a ocorrência, mas não quer continuar com o processo. Tira, aí o marido continua espancando. Sim, entendeu? Muito. Exatamente. E muitas vezes mata. Eu tive um assassinato no condomínio, na frente da minha casa, na frente do meu condomínio. Foi ano passado, eu acho. O rapaz, ela tinha Maria da Penha, não conseguia sair de casa, porque ele não saía da roda, e ele inventou ser uma pessoa do judiciário que ia entregar uma intimação para ela, ela desceu, ele encheu ela de tiro. Né? Então, assim, a gente precisa assim, saber, né, que a lei ela tem esse peso, e tanto os homens quanto as mulheres, eu acho que hoje em dia, nas tuas relações, porque a gente não está falando só de relacionamento de homem e mulher, a gente está falando de patrão com empregada, né? Patroa com empregado, a gente está falando de relações homem e mulher, de todo tipo, pode ter. E eu acho que em ambos casos a gente tem que se cercar de informação, né? Tu não pode te relacionar e casar com uma pessoa que ela tem 3 processos de golpes, que ela casou e deu golpes de medida protetiva em 3 pessoas e tu é o quarto. Ou tu pode ser o quarto, mas se tu vê antes. Então, assim, as pessoas têm que se informar. A gente tem que ter cuidado hoje, cada vez mais, né? E pior, doutor, é que às vezes a pessoa sabe. Isso que é mais incrível. A pessoa sabe do passado da outra. Só que aquela coisa da paixão, né? Que cega muita gente, leva as pessoas a esse abismo, desse tipo de relacionamento. É isso que me deixa mais abismado. A pessoa que não procura, não sabe, ela comete um erro de não procurar, não saber. Hoje, com a internet, você consegue tudo, né? Mas o problema é a pessoa que sabe, né? E às vezes chega no meu escritório, homens assim, e aí vou ver o histórico, a gente vai conversar, não? Ah, porque ela teve problema com outro, eu sou o terceiro, eu sou o quarto. E por que não teria problema com você também? O mesmo problema, né? Então... isso, que daí quando a gente fala de engenharia reversa, né? Tu provar que tu não é assim, mas também provar que ela faz isso com outros, né? Que no momento da tua paixão, né? Tu acha que assim, não, ela teve os homens errados, né? Ela se envolveu com pessoas erradas. Eu sou agora o homem da vida dela, né? E a mesma coisa com mulheres. Não, ele já teve preso porque bateu na esposa, mas a esposa era uma louca. Aí daqui a pouco tá batendo em ti. Então, assim, eu sempre digo que começa errado, vai terminar errado, e hoje em dia passa pelo processo civil e daqui a pouco está no processo penal. De um para o outro é um pulo. De um para o outro, do processo de família, o processo penal, atualmente, é um pulo. Mas
Foi interessante a doutora falar a questão de provas, é um assunto interessante, porque muitos homens ainda, vamos dizer assim, se seguram, mesmo que eu sei que talvez grande parte dos homens que procuram advogado criminalista, né, na Lei Maria da Penha, ou um advogado de família, às vezes ele não tem condições nem de pagar o advogado, né? E, enfim. Mas muitos homens têm condições de pagar o advogado e teriam condições de pagar um trabalho como o seu. E eu vejo que muitos ainda hesitam em fazer isso. Eles não querem fazer, acham que vai ser um dinheiro não bem investido, mas é a liberdade deles que está em jogo. E eu acho o seu trabalho importantíssimo. Por isso que eu fiz também questão de fazer essa live para mostrar o seu trabalho aqui. E esse caso concreto que a doutora trouxe mostra o quanto é importante o seu trabalho ajudando aí os advogados a tomar provas. Porque o cliente, ele ainda pensa, o cliente ainda pensa com a mente do passado. Porque o advogado do passado, ele escrevia muito para tentar convencer o juiz. Escrevia Uhum. muito. E podia funcionar porque também eram os juízes do passado. Mas o jurídico atualmente, os juízes atuais, eles não querem ler muito, não. Eles querem ali, né, preto no branco. O que você tem para provar? Não adianta eu colocar lá um monte de jurisprudência favorável e não ter provas nenhuma do que eu estou dizendo. Então, o seu trabalho traz essa efetividade ao nosso trabalho como advogado. Então, deixo aqui o recado para os homens que é importantíssimo, se você tem condição, ao contratar um advogado, precisando, né, desse tipo de serviço, é importantíssimo que se contrate, porque nós vamos formar provas para o juiz sem precisar perder muito tempo. E senão o processo dura anos e anos, tem processo de família que dura 5, 6 anos, porque fica aquela coisa de apenas a questão das palavras, né? E a coisa vai se enrolando. Ah, eu fiz questão de mandar um trabalho meu para o senhor, né? Um trabalho com êxito, né? Até para o senhor ver como que é esse formato e foi um trabalho também que saiu rápido a decisão. É isso que as pessoas precisam entender, sabe? O custo-benefício, eu digo assim, o que que tu prefere? Gastar um pouco mais e, e salvar a tua liberdade ou gastar É, menos e correr o risco de estar preso, está preso, né? responder por um crime que não cometeu, um crime aqui no escritório, tem pelo menos uns 4 casos de acusação de estupro sem provas, né? Não estou falando nada que tenha prova, coisa sem provas mesmo, tá na cara que é falsa acusação. E apenas quis contratar um perito aí, no caso envolvendo menor, né? Para poder nos ajudar a desvendar esse caso. Mas grande parte não quer realmente. Eu sei que alguns não têm essa condição, mas grande parte acha que não vale o custo, mas é a liberdade dele que está em risco, né? E às vezes por um crime gravíssimo. Eu vou lhe dizer assim, ó, eu entendo, né, que quando envolve a questão judiciária, tu acaba gastando, tu não tem como não gastar, né, porque é um trabalho muito específico, é um trabalho que demanda horas de trabalho, né, e a gente trabalha com isso. Não é uma coisa que não pode ser parcelada, né, Sim, negociada. Eu acho que, assim, as pessoas têm que entender que, assim, é, o profissional, ele é humano também, né? A gente não se envolve com o caso do cliente, mas a gente quer e se envolver e pensar e dar a nossa contribuição para aquilo ali. E ao mesmo tempo que o senhor está falando assim, ó, que tem muita gente que não quer pagar um trabalho técnico, tem gente que não quer contratar um advogado especialista. E eu vou lhe dizer, eu tenho um caso aqui no escritório que eu batalhei para ele me contratar. Ele lhe segue, não sei se ele não está assistindo a live aqui, mas se não está, ele vai assistir depois. E eu tive falando com ele me falando o quão difícil está com a advogada que ele está contratando, né? Porque ele foi procurar preço e realmente a pessoa não é uma especialista na área. uhum. Que eu tenho certeza que o senhor já teria resolvido com o pé nas costas o problema dele. E ele vai perdurar com o problema lá, porque é uma questão muito específica. É muito específica. Por exemplo, o senhor tem
todo o seu expertise nesse olhar né, de quem está sofrendo essa penalidade injustamente. É o seu expertise. Então, o senhor olha, né, aquela coisa, tu bota o olho e já reconhece. Outros advogados, eles têm que se preparar, eles têm que estudar, e a gente sabe que não é assim que a coisa funciona. É a mesma coisa. O trabalho que eu faço vem de anos e vem de aperfeiçoamento diário, estudo diário, conhecimento diário, estudo jurídico, né, o direito penal, que eu estudo muito e tudo mais. Às vezes as pessoas me perguntam assim, como é que faz para trabalhar nessa área que tu trabalha? Eu digo assim, nossa, tem tanta coisa que eu tenho que pensar, tudo que eu tenho que te falar, entendeu? Então, muitas vezes tem isso também, assim, tu procurar um menor preço, às vezes tu pode pagar, mas tu procura um menor preço e tu vai contratar um profissional que não está preparado para te atender. Isso acontece muito. Acontece muito. E é aquela coisa, Aí depois, quando o problema tá enorme, vai lá bater na sua porta, né, doutor? Exatamente. Isso acontece muito, assim, porque exatamente dessa forma. Aí aquela coisa, aquele ditado que diz, né? Se você vai escolher o vinho pelo preço, não reclame da dor de cabeça depois. E eu costumo dizer que o processo é como uma doença. Se você não trata bem no início, se você vai no mal profissional, aquele que somente vai pelo preço, né? Você acaba, principalmente no processo penal, onde os prazos são pequenos, chega homem aqui já sentenciado, me procurando no escritório, e assim, já não dá para fazer muita coisa. Às vezes não dá para fazer mais nada, já saiu a sentença, já se passou o prazo do recurso, o recurso no processo penal são 5 dias apenas, entendeu? E o cara espera passar um mês, já tem mandado de prisão. Então, assim, a doença já se alastrou, não tem mais o que fazer, né? Então, mas daí que é o diferencial do profissional especialista. Às vezes, aqui também, o pessoal, tipo assim, ninguém espera, assim, vou ter um problema, vou procurar a Simone. Não, eles vêm aqui quando já estão morrendo, né? Já estão nos aparelhos, que nem eu digo, né? Só que às vezes tu vai conversando com o cliente, e como tu tem o expertise disso, tu já está arquitetando o que tu pode fazer para ele. Na medida que tu vai conversando, tu já vai pensando numa solução. Porque tu tem esse expertise. É a mesma coisa. O cara tem 30 dias lá para se defender, lá na semana final ele te procura. Quando tu senta com ele, tu já tem todo um processo, já que tu vai pensando em tudo que ele está te falando, lendo o processo, e consegue ter uma solução rápida, de repente não tão boa como tu gostaria, mas que vai resolver. Sim. Mas por quê? Porque existem anos de expertise aí para isso. Isso, entendeu? Exatamente. E, doutora, em relação como homem, qual o conselho que você dá para os homens que estão nos assistindo aqui, né? Especialmente, para se precaver, juntando provas, percebeu que a coisa, principalmente em guerra de família, né? Onde tem filhos, tudo isso, mas como o homem pode se precaver nesse sentido? Olha, falando para os solteiros primeiro, né? Busquem informação da pessoa, né? Tanto para a mulher quanto para o homem. Vão atrás. Hoje em dia a informação está na palma da mão da gente. Todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem acesso à internet. É muito fácil conseguir informação de pessoas hoje em dia. Então, a primeira coisa é tu ver e ver se aquilo que tu está vendo está de acordo com os teus princípios, com os teus valores. É a primeira coisa. Bom, no caso de tu já estar num relacionamento e começar a ter essas divergências, tu tem que começar a criar mecanismos de provas. Por exemplo, câmeras, né? Tu filmar situações. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente que a mulher quebrava tudo dentro de casa, ele pegava o filho, ia para dentro do banheiro com a criança, a mulher quebrava tudo, se machucava, óbvio, ia para a delegacia fazer boletim de ocorrência que foi espancada, entendeu? Então, isso tu tem que, assim, bom, quando tu vê que a coisa tá tomando essa dimensão, tu tem que começar a ter provas. E hoje em dia, assim, ó, a parte de segurança, a parte de
não vou chamar de espionagem, a parte de segurança investigativa, ela está muito avançada. Hoje em dia, tu tem equipamentos de escuta que tem baterias que duram quase um ano, né? Sim. Rastreadores, esse tipo de coisa. Então, eu acho que nos primeiros sintomas, né? Sabe quando a gente está com aquela dorzinha de cabeça que vai lá e toma um remedinho? Começa a observar para ter os teus remédios. E aí, assim, por exemplo, o WhatsApp, hoje em dia, faz uma ata notarial. Tu pega um telefone, tu vai lá e faz uma ata notarial, aquilo ali é prova, né? Alguns juízes ainda aceitam prints de tela, mas a prova mesmo é uma ata notarial. Então, Sim. tudo que é aquela conversa, porque a pessoa, quando chega nesses níveis, já deu sintomas, outros sintomas. Então, eu acho que as pessoas elas têm que ter uma percepção mais aguçada, né? E não, sai pra lá, tá ficando louca, né? Não quer Sim. ficar, sai pra lá, tá ficando louca. Perceba se aquilo é um rompante isolado ou se é uma coisa continuada, né? Sim. Quer ver uma situação? Homem ou mulher, quando se sente traído, o que eles fazem? Eles vão atrás para ver se estão sendo traídos mesmo. Mas quando está tendo uma situação dentro de casa que pode desatar uma protetiva, não faz. Sim. Então precisa ter esse mesmo ímpeto para todas as coisas. Nos primeiros sinais que tu está vendo que a pessoa está, né, dando sinais que não é mais aquele companheiro ou aquela companheira que era antes, começa a te precaver de provas. Porque essas provas... mas se não der nada, beleza. Mas e se der, tu tem provas. Porque para fazer, muitas vezes, uma engenharia reversa, para fazer uma prova, tu movimenta 20, 30 pessoas. Que às vezes tu nem gostaria que essa pessoa soubesse a situação que tu está passando, mas tu precisa dela. Agora, se tu consegue fazer pequenos mecanismos de provas com essa pessoa, com a rede de pessoas dela, né? São formas de tu te precaver. Porque a hora que estourar alguma coisa, tu vai lá e te defende porque tem problema. Não. Eu comecei a notar o comportamento da pessoa e eu comecei botei um rastreador no carro, eu instalei uma câmera porque ela me agredia em casa. Sim. Ela quebrava a casa toda e ela fazia boletim de ocorrência. Então, aqui tá a prova, tá a data, entendeu? Sim, então, a pessoa tem que criar mecanismos de proteção. Sim. Né? E, assim, a doutora trabalha, se um homem quiser, né, começar a criar esse dossiê de provas, sentiu que a coisa está pegando ali, ele quer criar esse dossiê de provas. A doutora também oferece esse tipo de serviço, uma coisa, como é que eu vou dizer, né? Para se precaver mesmo, para que a coisa não aconteça. Uma orientação? É possível fazer isso? Sim, eu faço, porque já teve casos assim, olha, eu estou começando a ter uma situação na minha casa que pode desandar para uma medida protetiva, eu estou preocupado. Até porque, assim, ó, às vezes não é um relacionamento de 10, 20 anos, é um relacionamento de meses, um ano, entendeu? Que tu também não tem, assim, grande afinidade com a pessoa. Então, eu já tive várias pessoas que me procuram, né, para saber como que eles podem se precaver para isso. Então, assim, aí eu converso, né, tenho uma reunião, converso com a pessoa, estudo a situação dela para sugerir mecanismos para ela se precaver. Entendi. Interessante. E como é feito o trabalho fora do seu estado? Qualquer caso é possível o seu atendimento? Como é que funciona isso? Ou tem casos que não dá para atender de forma remota? Como funciona? Só para o pessoal aqui, os homens, né, que não são do seu estado, de repente precisar. E, pessoal, vamos seguir a doutora aí, doutora Simone, vamos seguir, tá, para poder acompanhar o trabalho excelente que ela faz aí nas redes sociais. Mas como é que os homens dos outros estados
sim, qualquer caso dá para atuar ou tem caso que não dá? Não, dá para atuar em qualquer caso. Eu tenho caso no estado da Amazônia, eu tenho caso na Bahia, Distrito Federal, Goiânia. Uhum, Tem, porque o que que acontece? Ah, eu não preciso, eu não vou na casa da pessoa, eu trabalho com o processo, com o inquérito, com as informações que o advogado tem, né? Então, é ali, porque é ali que está o pepino, então, ali que está o bolo, né? A gente tem que desmembrar aquilo ali. Então, assim, qualquer lugar que o cliente está, ele pode me contratar, porque eu não tenho nenhuma restrição para atuar em qualquer estado, né? Eu posso atuar em sim. qualquer lugar, mas assim, tanto para quem já tem o processo que eu vou atuar, eu vou trabalhar em cima do processo, ou em cima do inquérito, né? Vou trabalhar em cima daquilo ali. Ou se não tem nada ainda, se tem uma perspectiva de acontecer, eu vou trabalhar com o cliente, a gente desenhando uma estratégia de prevenção para ele. Ah, interessante. E só para ampliar aqui, né, saindo um pouco do criminal, falar sobre o seu trabalho mesmo, de uma forma mais ampla. Qualquer área do direito pode chamar para o seu serviço, qualquer área do direito, por exemplo, trabalhista, família já estão falando, criminal também, mas outras áreas do direito. Então, hoje, assim, ó, o meu trabalho, ele é muito focado. Eu faço trabalhista, né? Eu trabalho para as empresas na parte de defesa delas. Então, por exemplo, a empresa recebeu uma reclamatória trabalhista lá com o pedido, ela manda para mim, eu faço todo o levantamento documental e faço as provas que a empresa cumpriu com aquilo que o reclamante está pedindo. Claro que a empresa realmente é uma empresa que cumpre, né? Eu não produzo coisas falsas, né? Não tem como. Sim, Na parte civil, eu trabalho muito também principalmente com a parte de endividamentos, eu trabalho muito com endividamentos. Trabalho com a parte tributária, né? Crimes tributários também trabalho com isso. Né? Na parte previdenciária eu não atuo, né? Porque não tem muito o que sim, fazer. Mas basicamente assim, nessa parte é criminal, civil, trabalhista, né? Que é onde a gente consegue desenvolver estudos, fazer investigações, provas. Eu trabalho muito com investigação patrimonial, né? Tem muito cliente, uhum, advogado que tem execução de dívidas, né, para fazer. Então a sim, gente faz toda uma busca patrimonial antes dele entrar com a ação, porque daí ele entra e já pede penhora de bloqueio de bens, né, para se garantir, sim, porque se não pede, a pessoa já tira tudo do nome, a gente faz antes, né? E uma busca bem forte, porque às vezes, assim, a pessoa que está devendo, ela já vai doando, passando sim, para o nome de outros, né? Então, assim, tem de tudo que é festa, né? E o meu trabalho, assim, nessa parte, ele vai além. Porque além de pesquisar bens, eu estudo a vida da pessoa, né? Porque às vezes a sim, pessoa não tem empresa, não tem nada, mas vive uma vida de bonança, né? sim, Então, são coisas que a gente tem que trazer a informação para o nosso cliente. Então, eu trabalho bastante com isso também. entendi. Doutora Simone, bem interessante. A gente já está indo para uma hora de live, passa bem rápido, né? Passou rápido aqui. Nossa, muito! Quando o papo tá bom, o É, tempo boa, aí né? o tempo passa muito rápido aqui. A gente está chegando já a uma hora. Vou pedir, olha aí, ó, Edné falando, opa, causa trabalhista, estou precisando. Já segue lá a doutora, então, hein? Bora! Segue lá e indica o trabalho dela aí. Por isso que eu perguntei aqui, que pode ter outras causas, né, que as pessoas estão precisando e não se ligaram que a doutora também presta serviço. Legal. Então, quero agradecer aí por aceitar o meu convite para trazer aqui esse assunto tão importante que muitos homens desconhecem, em relação, e não só os homens, mas as pessoas no geral desconhecem que o direito hoje ele é multidisciplinar, né? Não é só direito. A gente tem a psicologia, tem o trabalho da perícia, tem muita coisa que envolve ali se junta ao direito para poder trazer aí o mínimo de justiça nas causas, sejam criminais, ou família, seja qualquer causa aí que chegue ao judiciário. Então, quero agradecer. E aí, eu só queria fazer um complemento na sua fala, muito perfeita.
que é importante que as pessoas saibam assim. Às vezes as pessoas dizem, tu trabalha para bandido. Eu trabalho por processo, né? E o processo está ali para ser defendido, né? Sim. Então, mas tu trabalha para os homens que abusam de mulheres. Quem prova, né? Eu acho que assim, eu não forjo provas, eu não minto provas, até porque eu tenho um compromisso a zelar, mas é importante assim que as pessoas saibam que todo mundo tem o direito à sua defesa. Sim, E se presunção a de pessoa... inocência. Exatamente. Então, Todos. assim, a presunção de inocência é para todo mundo. E se ela realmente tem, assim, a gente estuda aquilo ali para trazer a verdade. A perícia é a apuração da verdade. Sim. Então, eu estudo para isso. Então, é muito importante que às vezes as pessoas principalmente as feministas, né? Às vezes eu falo algumas coisas, elas vêm caem de pau em É, cima de mim. aqui Não é também. essa a questão. A gente precisa entender que todo mundo tem direito a se defender. E em todos os lugares existem criminosos e inocentes. Então, a gente precisa entender isso, que é um trabalho que a gente faz em prol daquilo que a gente está defendendo, né? Sim, exatamente. Então, agradeço a presença da doutora. Vamos fazer mais uma live aí com esse tema que ele é muito extenso, né? 1 hora é pouco, passou muito rápido, Nossa, mas muito rápido. a live vai ficar gravada aqui e, havendo outra oportunidade, nós vamos voltar aí com a doutora Simone, tá? Já deixa aí. Eu coloquei aqui o arroba aqui, o pessoal seguiu, vou botar de novo, da doutora Simone. Vou ver aqui, né? Doutor Perita Simone Siqueira, Magalhães. eu quero agradecer muito, né, o convite. Eu estou muito honrada de estar fazendo essa live com o senhor. Como já falei, sou uma grande admiradora do seu trabalho. É. E me coloco à disposição, tanto do senhor quanto dos seus clientes, a gente fazer reuniões prévias, isso não tem custo, né, para trocar uma ideia, é importante isso. Sim. Né, a gente troca ideia, às vezes, assim, para dar uma luz em alguma coisa, é importante, eu acho que eu me coloco à disposição, assim, que as pessoas querem, né, estão com alguma coisa, querem trocar uma ideia, eu acho importante, porque são casos muito complexos. Então, a pessoa ela precisa pensar como que ela quer fazer. E eu acho que a Sim. gente, enquanto profissional, a gente tem que oportunizar isso. Então, eu também me coloco à disposição, podem me chamar no direct. Lá no meu Instagram tem meus outros contatos também, lá na minha bio. E fico à disposição, e foi um prazer enorme estar aqui com o senhor. O prazer foi meu. Boa noite a todos que participaram. Compartilhe essa live, vai ficar salva. Depois eu vou colocar também no meu canal lá no YouTube. Tá? E vamos ter outras oportunidades aí com a doutora. Um abraço, boa Um noite a abraço, todos. obrigada, tchau. Tchau.